Uma etapa concluída, o balanço 2022 que toca à entrega das habitações sociais, calculo que seja positivo. É um balanço francamente positivo. Ainda estamos praticamente a começar, mas já temos na realidade cerca de 15 habitações distribuídas. Quer dizer que estamos a fazer 15 famílias felizes, em particular numa altura como esta, que é a época natalícia, o que é sem dúvida extraordinário. Daí que é um balanço francamente positivo daquilo que vamos poder esperar até ao final da execução daquela que é a estratégia local, muito importante e muito relevante para o Conselho de Viseu. Qual é a previsão para 2023? O nosso objetivo é criar condições para que isto aconteça de uma forma natural, mas que sobretudo aconteça de uma forma rápida. Não quero criar aqui uma promessa, se assim poderemos dizer, mas o nosso objetivo é fazer tudo o que está ao nosso alcance para que rapidamente se consiga efetivamente executar a totalidade da estratégia local, isto é, criar condições para que rapidamente as 92 habitações sejam uma realidade nas famílias vizelenses. É preciso falar aqui de uma situação importante que muita gente não tem noção, é que ainda há muita miséria, não é? E que há critérios a seguir para a entrega destas habitações. Sem dúvida, eu acho que muitas das vezes nós não temos verdadeiramente a percepção das dificuldades que existe no próprio Conselho de Viseu. E com a visita que nós vamos fazendo às diversas famílias, com os levantamentos que vamos fazendo em parceria com as juntas de freguesia, conseguimos perceber o quanto é a dificuldade de muitas famílias no Conselho de Viseu. E daí que, face a isso, ainda nos leva a ter que ter uma posição mais emergente, porque na realidade, ao longo dos últimos anos, isto foi um total marasmo. Se nós olharmos para o Conselho de Viseu ao longo dos últimos 25 anos, houve apenas a conclusão de cerca de 20 habitações sociais e pouco mais. A última década não houve a construção de uma única habitação social. O que quer dizer que nós estávamos completamente parados no tempo e que são estas as medidas que são efetivamente necessárias, até porque, conforme o que eu tenho vindo a dizer ao longo dos últimos anos, por muitos apoios sociais que a Câmara Municipal de Viseu possa atribuir, que são muitos e significativos, e eu falo numa média de 1 milhão de euros nas mais diversas modalidades de apoios sociais ao longo de um ano, é importante que tenhamos a percepção que o primeiro e o fundamental apoio social é a habitação, porque é na realidade a primeira almofada social e de onde poderá criar condições para a inserção social e definitivamente resolver os problemas de fundo das famílias do Conselho de Viseu. Presidente, é um ato emotivo sempre a entrega da chave. É sem dúvida um ato emotivo porque na realidade, quando ao longo dos últimos anos tivemos a possibilidade de ver efetivamente as condições que muitas destas famílias viviam e as condições que passam a residir neste momento, é sem dúvida relevante. E, sobretudo, porque isto traduz muita felicidade, porque, na realidade, ao longo de toda a estratégia local, o que eu posso dizer é que ela foi bem concluída. Porque, por um lado, foi feito um levantamento exaustivo com a participação das juntas de freguesia, deciframos, efetivamente, quem verdadeiramente precisava, ninguém foi, efetivamente, esquecido. Por outro lado, a estratégia, na sua aplicação, tem um facto que é relevante, que é nós não retiramos as pessoas das suas freguesias, nós não criamos guetos sociais, nós temos uma estratégia de inserção social, onde as pessoas vão passar a residir no meio de todos os vizelenses, inseridos do ponto de vista social, criando condições para que, efetivamente, a inserção social seja uma realidade. Por último e não menos importante, parece-me dar nota disso e espelhar a minha felicidade também nessa perspectiva, é porque depois de uma das crises sanitárias mais relevantes da nossa história recente, estamos a voltar a uma crise económico-financeira no nosso país, onde fica subjacente a grande inflação, a crise inflacionista, e, por outro lado, o aumento significativo expressivo daquilo que são os valores que acabamos por despender, nós, Câmara, as famílias, as empresas, do ponto de vista da eficiência energética. O que acaba por se verificar é que vamos passar um período complicado, onde se antevê uma crise, e daí que a distribuição destas habitações sociais neste contexto, se já até aqui fazia sentido, agora faz muito mais. Presidente, tem encontrado situações alarmantes mesmo? Sim, eu acho que temos encontrado algumas situações alarmantes. Nós tínhamos famílias onde praticamente viviam num espaço circunscrito a uma sala, uma cozinha e um quarto com um agregado familiar de cerca de 6 pessoas, o que é praticamente impossível
coexistência. E outras famílias que encontramos, onde estavam praticamente num T2 a residir quase 22 famílias, 22 pessoas, o que quer dizer que houve casos que efetivamente eram verdadeiramente alarmantes, com os quais nós contactamos e graças a Deus já estão resolvidos.